Olá, sejam bem-vindos, alunos do 8º ano, professores e pais que estejam assistindo conosco. Eu sou a professora Juliana e a professora Mara está aqui comigo hoje para ministrar a aula para vocês. Olá, bom dia, estudantes do 8º ano, professores aí com a gente, tem nos ajudado a responder aos alunos algumas perguntas, então nós acompanhamos na interação, mesmo quando não dá tempo aqui, a gente acompanha depois e vê que vocês estão ajudando as respostas aos alunos, e isso é bem interessante. Como vocês puderam observar, nós faremos uma retomada dos assuntos abordados, aí a gente finaliza as habilidades do primeiro bimestre. Então, os professores, por isso nós estamos fazendo essa retomada, e aí depois a gente inicia as habilidades do segundo, tá certo? Olha, já tem um bom dia especial aí. A professora Valéria Dias, da Escola Estadual Professor Benevenuto Madureira. Benevenuto deve ser. Benevenuto, isso. Olá, professora, obrigada por estar presente. Vamos lá, o objetivo da nossa aula, né, como a Mara comentou por cima, é retomar os temas abordados nas aulas anteriores. Então, nós vamos encerrar, nós vamos fechar o primeiro bimestre hoje, dando uma revisão, né, revisando os assuntos abordados. Tem gente aqui já no chat comentando, que legal, professora Juliana e Mara. Isso aí, galera, vamos participar da aula e focar no chat. Okay. Vamos lá, Mara? Então, assim, a princípio eu já disparo uma pergunta para vocês. Após retomar os temas das aulas anteriores, você conseguirá usar na prática, o que abordamos na aula? Então, assim, hoje nós vamos ter um apanhado do que nós já tivemos nas aulas do 8º ano. E aí, lá no final, eu vou voltar e fazer essa pergunta para vocês. Em relação às nossas práticas, vocês conseguem se desenvolver bem e melhor quando a gente voltar lá para a escola? Hein? Será que dá para você desempenhar essas atividades? Puxa vida, eu não estava na escola, eu não tive aula presencial, mas as aulas ao vivo me trouxeram esses temas. Tudo bem? Então, no final, a gente volta a conversar sobre isso. Lembram-se que nós falamos bastante de trabalho em equipe? E aí eu disse da importância do trabalho em equipe, comentamos também sobre a questão do individual, da função de cada um na equipe. Então, aí eu estou falando do esporte, aí a gente volta lá para a escola, do jogo dado na escola, qual a importância de cada um de vocês, estudantes, quando o professor leva vocês para competir entre escolas, qual a importância desse trabalho em equipe? Vou deixar uma pergunta para vocês aí no ar, e vocês vão responder com palavrinhas mesmo, não precisa colocar texto dessa vez não, tá bom? Como você vê o trabalho individual de cada participante em colaboração no trabalho em equipe? Não dá para ser distinto, né? Então, a gente tem que pensar no individual, mas eu faço o quê com esse meu trabalho individual quando eu estou na equipe? Respondam para mim, nós voltamos loguinho. Legal, ó, vocês estão, as mensagens aqui estão chegando ainda para a gente.
A Amanda citou ajuda. Ajuda. Então, eu penso que num trabalho de equipe, eu preciso ajudar as pessoas. Tá, vamos desenvolver esse raciocínio da Amanda. Tá, tem mais? Tem sim. Isabel, importante. E, eu tô colocando o celular de volta lá. A Maiara, essencial. Essencial. Então, vamos fazer essa retomada. O trabalho em equipe, ele acontece quando eu sei a minha função no individual e aí eu desempenho essa função da melhor forma. Então, eu desempenho o meu trabalho como protagonista na minha função, mas eu penso na equipe. Não dá para eu trabalhar individualmente, por exemplo, num jogo no esporte. Eu posso ser... posso desempenhar, então vamos supor, o jogador pode ser o que está brilhando no momento, o que está em alta, mas ele sozinho não vai fazer a equipe ganhar. Então, eu sei da minha parte individual e trabalho ajuda o coletivo nessa questão de equipe. Tem mais? Sim, a Gabriele falou exatamente coletivo. Coletivo. A Ana Júlia, comunicação. E o Kevin, esforço. Então, olha só, num trabalho em equipe, eu tenho que me comunicar com as pessoas. Então, eu faço essa comunicação, estabeleço com elas aquilo que elas têm para me responder em relação ao jogo, por exemplo. Então, todas essas respostas estão corretíssimas, tá? Tem mais? A Catarina colocou colaboração, que é algo que a gente já estava falando mais ou menos, e a Tamires, responsabilidade. Responsabilidade. Então, esses itens citados por vocês realmente são super relevantes num trabalho em equipe. Então, eu desenvolvo o meu individual, sou protagonista neles, desenvolvo aquela questão da técnica e tática que nós vamos voltar um pouco, mas eu preciso pensar sempre no trabalho em equipe, tá? Funções da equipe. Então, eu vou ler aí para vocês acompanham comigo na tela. Cada um deverá desempenhar a sua função. Jogador, ser protagonista dentro de sua função na equipe. Técnico, analisar, comandar, instruir, direcionar e treinar. Pessoal, a retomada foi feita pelas respostas de vocês. Nós estamos no caminho. Então, quando vocês voltarem lá para a escola, fazer a prática, vocês têm que pensar nisso. Eu desenvolvo o meu individual, mas eu vou trabalhar em equipe. Né? A não ser que a atividade seja individual. Aí é um por todos, numa competição de atletismo ali. Então, você vai ter o seu individual, mas você precisa da sua equipe para você ir bem. Então, aí entra o técnico, entre os assistentes, tá certo? Então, sempre pensando nesse trabalho em equipe. E o técnico, como a gente já falou algumas vezes, e vocês agora vão poder se lembrar mesmo, o técnico é quem decide posição, quem fala como vai ser jogado aquele jogo, quem define o que será feito como será feito, e até mesmo te auxilia no treino individual, é o técnico. Que na nossa escola, eu falei na semana passada, se o chat estiver aberto, eu acho que até eles colocam, que é o professor ali, numa função de técnico, tá? Então, eu vou pedir para que vocês, relembrando a aula anterior, citem para mim 3 fundamentos técnicos. E aí você vai explicar um deles apenas. Vamos lá?
Isso aí, galera. Eu tô vendo vocês bem focados no chat. Isso é importante. Eu tô até para acompanhar, eu peguei 2 instrumentos aqui para poder verificar melhor. Vamos lá, professora Mara. Sim. Guilherme, orientação. Orientação. Gabriel, auxílio. Certo, vamos lá, vamos ouvindo. Posso falar todos assim? Pode, pode. Miguel, passe, estratégia, tática. Ana Lívia, rapidez. Ana Clara, auxílio, orientação e coordenação. Falou bonito. Giovana, instituir, apoiar e ajudar. Será que você não quis dizer instruir? Isso. É. Ela está falando do técnico mesmo, né? O Paulo Henrique, orientação, movimento e habilidade. E o Gabriel, acho que é o Gabriel Silva, que corta um pedacinho do nome de vocês, né? Rebatedor, rebate a bola. Então, vamos conferir essas respostas de vocês. Na verdade, o que eu percebi aqui. Vocês pegaram sobre todo um contexto e acabaram colocando palavras para responder. Movimentos realizados pelos jogadores dos fundamentos. Vamos lá. Então, gente, pensando na técnica, é aquilo que a gente vai desenvolvendo no individual, tá bom? Saque ou serviço. Então, eu treino o saque. Nós tentamos fazer aqui na primeira aula, não foi isso, professora Juliana? Então, assim, como que a gente treina o saque? Fazendo a posição correta e treinando várias vezes. E a gente faz o aperfeiçoamento. Alguém falou. Falou. Ó, a Pamela também está falando aqui, ó. Professora, por favor, fala meu nome. Pamela. O sobrenome não dá para identificar. Pamela, desculpa. Falou auxílio, orientação e instruir. Tá. Aí, Pamela. Então, o técnico, realmente, ele auxilia quando você tem que desenvolver esses fundamentos aí. Tá? Então, recepção ou passe é o momento da recepção da bola. Então, alguém sacou e você se prepara lá do outro lado para receber a bola. Levantamento, então isso também é treinado. O ataque, como que você ataca? Por exemplo, se nós estamos falando do jogo de vôlei. Eu ataco, tentando que a minha bola passe por cima da rede e que ela caia na quadra do adversário. Então, eu vou dar uma cortada para nem dar possibilidade do adversário rebater essa bola. Né? Então, eu tento achar um ângulo onde ele esteja mais vazio para que a bola seja e atinja o chão. E aí eu marco o ponto para minha equipe. O bloqueio, então aí é o contrário, né? Eu vou atacar achando esse lugar que está ali vazio, com um buraco, como nós chamamos às vezes. E aí, do outro lado, vem você para bloquear a bola, para não deixar que eu consiga fazer essa finalização. Então, esse também é um fundamento. Eles têm que ser treinados. E aí a gente usa. Alguém falou de força. Falaram aqui. Perdi o nome, gente, desculpa. Tá. Mas alguém falou força. Sim, falaram sim. Tá. A defesa. Então, bloqueio. Então, o que nós pensamos? Nós vamos desenvolver esses fundamentos, é o técnico que vai dando orientação, e aí a gente vai realmente treinar um pouquinho de cada item daqueles que vocês citaram. Então, assim, não tem o errado ali nas respostas de vocês, é porque elas vão se encaixando nessa questão de técnica, tá? E do trabalho do técnico. Tá, professora? Perfeito. Acho que podemos seguir pode aí, seguir. né? E agora, tática. Na aula passada, não foi mostrado o professor e ele mostrava para vocês o posicionamento tático da movimentação do vôlei. E aí lembra que a gente bateu bem assim para falar para vocês de como é o rodízio. Então, o posicionamento dos jogadores que ficam à frente, o posicionamento dos 3 jogadores que ficam mais atrás. Na hora que ele vai sacar, e aí eu necessito usar aquela estratégia que tem toda aquela movimentação. Vocês não precisam explicar para mim. Tentem se lembrar de 3 táticas usadas, de 3 tipos de movimentação diferente. O professor ele deu até mais que isso. Tá? Ele mostrou várias táticas usadas no vôlei. Então, vou dar 2 minutos para vocês e vocês vão citar para mim 3 táticas que vocês se recordam. Então, vamos lá. Tenta lembrar no professor que foi explicando ali para vocês na folha direitinho. Voltamos já.
Isso aí, pessoal. Eu recebi bastante respostas, mas não estão indo para a linha correta, né? A linha do que a gente espera que vocês respondam. Então, vou deixar a professora Mara brigar comigo e eu vou dar uma cola para vocês. Preciso, não Pode vou dar brigar. cola? Pode dar cola, vai. Eram números, lembrem? Eram números táticos aí. Beleza? 1 minuto aí para vocês colocarem agora as respostas certas. Vamos lá. Isso aí, pessoal. Ó, ajudei vocês, viu? Estão me devendo uma. Vamos lá. A Letícia, 4-2. 4-2. A Isadora, 6-0. 6-0. A Márcia estourou aqui, ó. A Márcia falou 4-2, 5-1, 6-0. Ela quis colocar um monte. O André, 3-2. Tá. Olha, citaram aí os fundamentos. Vamos só recapitular esse do 3-2, né? Pensando quantos jogadores tem na equipe de um time. Então, no vôlei, quantos jogadores eu tenho? Se eu fizer o 3-2, eu completo? O número de jogadores? Número de jogadores ou vai ficar algum espaço? Então, vamos lá. Eu vou mostrar agora as respostas e aí vale essa reflexão na hora da gente pensar na tática. Sempre tem que ter o número de jogadores do time, tá? Fui eu? Fui eu? Volta. Fui eu? Não fiz Então, nada. vamos lá, gente. Olha só, de acordo com as respostas. O 4-2, quando eu tenho 4 atacantes e 2 levantadores, certo? 6-0, todos atacam, todos defendem. 3-3, 3 levantam, 3 atacam. 5-1, eu tenho 5 que atacam e 1 levantador. Então, voltamos, fizemos a retomada das táticas, o professor ele foi mostrando, ele também falou da jogada em W, então dá para recordar aí. Agora, no 3-2, a gente precisa sempre lembrar, 3-2 são 5 jogadores, como nós temos 6, aí vai ficar faltando 1, tá, gente? Então, na hora de pensar na tática, a gente sempre lembra que é o total do número da quantidade de jogadores. Tudo bem, professora? Tudo. Mais algum apontamento? Não, somente esses. Então, a gente vai passar. Continuando falando de vôlei, é interessante a gente voltar num assunto que também é importante, nós precisamos lembrar. Nós falamos o tempo inteiro do jogo de vôlei, e aí a gente tem o vôlei adaptado, que ele pode ser realmente feito na escola, feito nos clubes, mas a nossa realidade é a escola. Então, vamos lá. Qual a sua concepção acerca de um esporte adaptado ser trabalhado na escola por todos os estudantes, levando em consideração esporte para todos? A gente não vai fechar agora, vocês já vão respondendo aí pra gente, tá? Pense, eu estou falando do vôlei, mas a gente sempre bate na tecla do esporte para todos. Pessoas com algum problema físico, visual, intelectual, elas podem praticar o esporte? Qualquer esporte? Então, vamos lá. Hoje a gente vai focar um pouquinho aqui no vôlei. Se tiver alguma coisa, você vai falando para mim. Tá? Vamos lá, então, pessoal, participem aí. A gente sempre pensa no esporte para todos, ok? Vamos continuar aqui. Vou explicar, então, vou passar uma curiosidade sobre o vôlei sentado aí para vocês. O vôlei sentado é a junção de um esporte adaptado chamado sitebol e do voleibol,
convencional, com predominância das regras deste. Desde 2004, o vôlei paralímpico é praticado exclusivamente com atletas sentados, sendo considerado um dos esportes mais velozes e disputados nas Paralimpíadas. Sua primeira participação nos Jogos Paralímpicos foi em 1980, nos Jogos realizados em Arnhem, na Holanda. Então, pessoal, pensaram na adaptação do vôlei para atletas que não tinham a movimentação das duas pernas ali. E a professora Juliana já tem interação. Eu levantei a mão aqui, vocês não viram, gente. Eu levantei a mão Ela aqui, levantou assim, a pra mão. ela do Vai, lado. pode falar. O João Henrique disse sim, mas eu gostei muito da colocação da Ana Júlia. Vamos lá. Claro, não se pode discriminar ninguém. Exatamente, Ana. A gente pensa no esporte para todos, na atividade física na escola para todos, não só a prática, mas até na sala de aula, dependendo da necessidade, a gente faz adaptação da parte teórica. Realmente, é esporte para todos, não temos como pensar, ele não pode participar disso ou você não vai participar disso. A gente faz as adaptações, tá? E o vôlei sentado, ele acabou sendo uma adaptação, né, para que todos os atletas participassem. Então, em 1980, eles foram realizados ali na Holanda. Então, o primeiro jogo paralímpico do vôlei sentado realizou-se na Holanda. Tá bom, gente? Vamos lá. Analisando o texto do voleibol sentado, de que assunto tratamos esse texto? Eu não vou dar tempo aí no chat, continuem a interação, vocês vão respondendo as minhas perguntas, estamos aqui num bate-papo diferente. De que assunto tratamos nesse texto que eu li anteriormente? Você consegue me dizer qual a finalidade desse texto que acabamos de ler? Vamos lá, professora, vê aí se já tem alguma coisa. Tô de olho, qualquer coisa eu levanto a mão, né, galera? Então, olha só. Mande aí, ó, tô sozinha aqui. Estou esperando as respostas de vocês, mas eu já vou me adiantando. Então, nós estamos tratando do vôlei, mas nesse texto eu falei especificamente do voleibol sentado. E aí, qual foi a finalidade desse texto? Conhecer o... Tem resposta? Que você me olhou assim? Vocês viram, gente? A gente se fala pelo olhar. Sim, a maioria agora tá falando vôlei. Mas eu acho que eles escreveram antes de você dar a resposta, tá? Tá. Eu então, vou... do vôlei sentado especificamente. Eu falo do vôlei porque ele foi a mistura do vôlei com outro esporte. Eles fizeram essa adaptação para transpor aos Jogos Olímpicos, para que essas pessoas pudessem participar. Tá? Então, o texto ele fala do voleibol sentado e a finalidade desse texto era realmente de passar o conhecimento do surgimento do esporte, como surgiu o esporte. E aí, eu tenho uma imagem desse voleibol sentado. Então, os jogadores, eles têm a deficiência física, né? Cada um no seu grau de deficiência, eles não conseguem ficar de pé. Então, eu tenho uma adaptação. Olha só, a imagem, a gente consegue ver que, como eles estão sentados, a rede ela está baixa. Tem os jogadores também que se posicionam. E eles têm a sua posição, o técnico faz as mesmas instruções de como no vôlei, só que adaptados para as condições deles, que na verdade eles não jogam em pé, eles jogam sentado, né? Então, assim, o desenvolvimento técnico é feito, o desenvolvimento tático é feito, e aí esse jogo é realmente um esporte de rendimento, né, dessa foto. E se eu pedisse para vocês construírem um texto? Eu acho que eu vou deixar a dica para que vocês pensem nessa foto, né, do vôlei sentado e que vocês construam um texto acerca dessa figura e enviem para o professor de vocês. Já combina com ele se pode ser só para o de educação física, se pode ser para o de língua portuguesa, daí a gente junta as duas disciplinas aí. Então, através de uma figura, eu sou capaz de desenvolver um texto e eu quero ver a criatividade de vocês, tá bom? Vamos lá. Vamos falar então, Ju, do goalball. O goalball também é um outro esporte paralímpico desenvolvido para as pessoas com deficiência visual. E aí, a principal característica, eles usam vendas. Por quê? Porque cada um tem a sua classificação.
do tipo que ele enxerga. Então, para igualar, Juliana, o esporte, todos colocam à venda. Tá certo? É porque tem alguns que né, conseguem ver as sombras, meio Exatamente. embaçado. Outros Então agora não. ficam todos igualmente. E aí, para ficar igual e não ter aquela questão do porque o que consegue visualizar, o que consegue ver mais é ter a diferença, então eles igualam com as vendas, tá? E o que é o goalball? Vou fazer leitura aí do texto para vocês. Ao contrário de outras modalidades paralímpicas, o goalball foi desenvolvido exclusivamente para pessoas com deficiência visual. E aí eu expliquei, dependendo da deficiência, do grau de que ele enxerga mais ou menos, ele tem a sua classificação, mas para ser igualado, usa-se a venda, tá? A quadra tem as mesmas dimensões das de vôlei, que são 9 metros de largura por 18 de comprimento. As partidas são realizadas em 2 tempos de 12 minutos, com 3 minutos de intervalo. Cada equipe conta com 3 jogadores titulares e 3 reservas. Vou mostrar para vocês a foto dos jogadores do goalball. São 2 imagens aí. E qual é o objetivo? O objetivo é fazer com que a bola ela atinja a baliza, que é a finalização. Então, no vôlei, a gente tem o chão, né? Quando eu bato a bola no chão, eu marco ponto. No futebol, eu tenho a rede lá, a trave, entrou a bola ali, a finalização é o gol, do handball é o gol, do basquete é a cesta, e do goalball é a baliza, que eles chamam. É como se tivessem várias redes, várias traves do futebol, assim, só que ela é extensa. E aí os 3 jogadores se posicionam e precisam que essa bola entre nessa baliza. Mas, se eles não têm a visualização, como que eles fazem essa movimentação? Como eles sabem que a bola está chegando e que eles conseguem pegar a bola? Então, eles precisam desenvolver a questão tática do tocar o material, assim como eles desenvolvem a questão da audição. E essa bola ela tem um guizo dentro, porque é através desse som que o jogador sabe quando a bola está perto, quando a bola ela está longe. Esse guizo, né, professora Mara, é um sininho. Um sininho que Pensa tem lá um sininho dentro. dentro da bola, né? Então, conforme ela vai rolando, você vai ouvindo aquele barulho. E aí, é por esse som que ele sabe e percebe a chegada da bola, ele faz o arremesso, tá? Então, não tem a visão, não consegue fazer a visualização ali, mas através do som, ele sabe e recebe ou não a bola. Mara, mais imagens. Oi. Tem 2 colocações aqui, ó. A Kelly falou que é muito top esportes que dão igualdade para todos. Exatamente, muito Kelly. legal. E não é só os de vôlei de rede, tá? O esporte paralímpico, ele abrange muitas modalidades. É interessante vocês pesquisarem sobre isso. Isso, a Carolina pede que as escolas trabalhem mais esse conteúdo para que todas as pessoas possam ter a mesma oportunidade. A Carolina é aluna ou é professora? Olha, aqui está a Carolina, então Tá. acredito que seja aluna, senão colocariam professora. É interessante, né, a gente trabalhar essas modalidades. Eu achei muito madura essas respostas. Olha, parabéns, Kelly e Carolina. Nessas imagens 3 e 4, nós já vemos a movimentação mais. Olha, a bola chegando, o jogador fazendo, se locomovendo para o lado, já esperando a bola, mas eles estão se baseando em quê? No som da bola. Eu lá, no começo, a gente estava tão empolgada com a aula de vocês e até esqueci de falar dos materiais que a gente ia usar. Né, Ju? Ah, é verdade. Mas não tem problema, nós vamos Dá fazer... tempo de pegar agora. Dá tempo de pegar. Nós vamos fazer uma demonstração, porque eu quero saber a sensação de vocês. Então, a gente vai pedir para a professora, eu vou pedir para a professora Juliana, gentilmente fazer a professora sofrer. Gente, o que nós vamos precisar? De uma bola, de uma venda e de um saco plástico. Como nós não temos o guiso para colocar e a bola com esse guiso aqui, o que a gente vai fazer? Nós vamos adaptar e é o que vocês vão fazer em casa, porque eu tenho certeza que você em casa, se tiver a bola com guiso, olha, parabéns, viu? Mas se não tiver, a gente consegue fazer a mesma atividade e adaptada. Não deu tempo, nós acabamos passando, né, para pedir o material. Tá assim, ó, voando. Olha só, gente, eu trouxe uma bola de borracha hoje, tá? Então, é a bola que você tiver em casa, ok? Essa bola de borracha,
Ela é leve, mas ela pode ser feita como se você tiver a bola de basquete, como se você... a de basquete ela é mais pesadinha para essa atividade, mas dá certo também, tá bom? Então, a gente trouxe hoje uma bola diferente, que é uma bola de borracha, normal. Bola, eu não tenho guiso, então, o que, que a gente faz? Olhem só, ouçam. Nós vamos colocar essa bola no saco plástico e é ele que vai dar o sentido para a professora. Vamos lá, Ju? E aí eu procurei uma sacola bem barulhenta, viu, gente? Calma aí, deixa eu fazer assim, ó, peraí, dá 2 voltas. Vai Dá falando 2 aí, vai voltas. falando aí. E a venda dos olhos, tá certo? Por quê? Porque a professora Juliana agora vai tentar experimentar alguns movimentos do nosso vôlei mesmo, para não fazer ela ficar no chão sentada, com os olhos vendados. E depois ela vai falar para a gente a sensação. Se deu tempo de você pegar o material, eu quero que vocês coloquem as sensações de vocês também no chat, tá bom? Vamos lá, Ju? Gente, ó, tô com medo já. Não Antes de mais precisa ter nada, medo. Olha, se preparem aí que... Cuidado comigo, viu, Mara? Fechei? Fechou, não tô enxergando mais Então nada. vamos lá, já essas tô perdida no professoras, mundo já. vou tirar um pouquinho daqui. que Juliana, olha só, Toma. é para uma, você vai ficar aí Em mesmo, pé? de pé, não precisa Tá. sentar, mas vocês podem fazer essa atividade com a movimentação que vocês quiserem preferir. E o importante é que a bola, ela esteja com o saco plástico, que é o que vai dar sentido, que vai dar o barulhinho para você perceber a bola, tá certo? Ju, vamos começar fácil. Eu quero que você tente dar toques do vôlei para cima mesmo, só você, sem me passar a Jura? bola, juro. Mas olha, eu tenho dificuldade de achar onde tá a bola, ó. Eu tô tentando senti-la e ouvir. Isso, ela tá indo pela audição. Caiu. Tá, vou fechar aqui, vou colocar o nozinho, tá certo, pessoal? E é isso que vocês vão perceber em casa também. De repente vai ser mais fácil, de repente não vai. O que eu quero que vocês percebam e sintam é o que eles sentem lá, é através da audição. Então, eles escutam o guiso chegando, eles sabem quando a bola está se aproximando, quando ela está mais afastada. Então, vamos lá, Juliana. Eu, na verdade, agora não sei nem se eu estou de frente, de lado, de costas pra Você está de não tô frente para mim, agora você vai tentar mais uma vez desse toque para cima. Vamos Tá lá. bom, vamos lá. Vai. Ó, já perdi a bola. Se eu perder Não o tem contato, problema. já- E vocês talvez passarão por isso. Vamos lá. Você tá querendo dar risada na minha Vamos cara? lá, Ju. Agora eu estou bem à sua frente e eu quero que você passe a bola para mim. Tá. De Vai. qualquer maneira, Pode ser com toque. um toque. Um tá bom. toquezinho. Olha só, gente, a professora, ela colocou a bola para o teto, né? Porque realmente a gente perde essa noção do espaço, né? Da Bateu lá no altura. alto? Olha, Ju, Forte. eu estou mais à sua frente. Tenta mandar Desculpa. mais na nossa direção mesmo, tá bom? Agora você vai receber. Não conseguiu? Não. Vamos lá. Por quê? Porque a Juliana não está treinada nessa questão da audição. Né? Mas com o tempo a gente vai percebendo quando a bola ela vai se aproximando ou não. Então, assim, esse é um recurso que a gente usa na escola. Os alunos todos em roda, e aí em círculo, sentados no chão, e essa bola vai de um lado para o outro. E aí o aluno percebe a hora que a bola está chegando pelo barulho que o saco plástico faz. Posso voltar a enxergar? Pode voltar. A professora pode voltar a enxergar. Por favor, gente, ajudem pode. aí. A proposta. Ai, calma. Opa, deu Meu aqui? cabelo. Ela tá puxando meu cabelo, gente. A proposta é que vocês vejam que nós conseguimos adaptar para brincarmos, para treinarmos. E na escola dá para a gente fazer também. Olha, Eu já fiz bastante essa brincadeira, todos em círculo, sentados, e aí todo mundo veda os olhos, né? A gente sempre usa ainda os coletes para vedar os olhos, e aí a bola ela vai de um para o outro. O aluno percebe através do som, do barulhinho desse saco plástico, e aí ele pega a bola. E tem várias atividades que podem ser feitas. Então, Ju, vê se tem interação, senão deixa eu vou ver. seguindo, eu ok? esqueci até, gente, eu fiquei desnorteada aqui com essas... Quais as sensações, professora, que você sentiu? Se vocês quiserem, coloquem aí no chat também. Vamos lá. Eu fiquei com muito medo. né? Medo. Eu acredito que seja a Muito primeira medo. reação. A sensação que a bola ia bater assim na minha cara, sabe aquelas boladas que a gente recebe sempre na escola? Então, a minha sensação foi essa. E eu fiquei...
eu perdi o chão, vamos botar assim, né? Eu fiquei sem saber onde eu estava, para que lado eu estava, né? Eu sei que existem algumas pessoas trabalhando aqui, mas cadê as pessoas? É, Né? ficaram, Uma um sensação. silêncio e a gente fica meio que sem a noção mesmo, né? Dessa. E você em casa, qual Eu sensação tenho uma você... professora me ajudando aqui. Vamos Obrigada, lá. professora Adriana. Atividade sensorial não é fácil, não. Não mesmo. Não mesmo. Mas a Mara me fez sofrer hoje. E essas atividades, elas devem ser propostas na escola também. E aí, professores, vamos pensar em atividades bacanas para o nosso retorno lá. Quando voltarmos, os alunos poderem sentir essas sensações também. Mas algum aluno colocou a A sensação? Isabel falou realmente de medo. Medo porque é diferente, né? Nós vemos, nós sabemos a altura, nós conseguimos ver a distância, e aí, de repente, você não conseguiu ter a noção da altura, da distância, e aí o medo, ele é um fator que vai sendo treinado, né? A gente vai acostumando, você vai treinando, e aí o medo acaba, viu, Ju? E eu acho legal, gente, quem não pôde fazer nesse momento, a aula fica gravada, ou então tenta. Replica lá depois. Tenta depois fazer, para vocês sentirem. Vamos lá. Após retomar os temas das aulas anteriores, eu vou pedir para que vocês criem atividades para prática lá na volta da escola. Eu vou deixar para vocês essa lição de casa, tá bom, Pro? Tá bom. Pensem em atividades diferenciadas que vocês podem propor aos professores de vocês, tá? Hoje fizemos a retomada sobre o voleibol, falamos um pouquinho do vôlei sentado, do goalball, e aí eu vou me despedindo por aqui, dizendo para vocês até a próxima e espero vê-los na próxima aula. Tchau, pessoal. Um prazer ter vocês aqui. Até a próxima. Beijinhos. Tchau, tchau. Tchau, gente.